Olá, tudo bem com você? Vamos continuar com as atividades escolares realizadas em casa por todos os estudantes da Rede Municipal de Ensino de Mogi das Cruzes, com o auxílio de um adulto e da sua professora. As unidades escolares continuarão acompanhando as atividades propostas, apoiando sempre o seu desenvolvimento. Todas as atividades feitas deverão ser entregues ao seu professor assim que voltarmos à escola para validar os seus estudos. É importante que você tenha sempre em mãos o material EMAI Ler e Escrever e o seu caderno para realizar os registros, colocando a data em que a atividade foi realizada. Não se preocupe caso a gente pule alguma atividade, certamente nós realizaremos depois. Continue com a rotina que você estabeleceu e sempre que possível realize a leitura de diferentes tipos de textos. Procure escrever espontaneamente sobre o que você está passando, sentindo, fazendo de repente um diário. Pesquise sobre os assuntos que você ficou curioso e compartilhe com os seus amigos e familiares. Você também pode realizar desenhos, dançar, cantar e brincar dentro de casa. E lembre-se bem, as orientações dos componentes de matemática e língua portuguesa são apresentadas em videoaulas diferentes para que facilite o seu entendimento. Além disso, as videoaulas são elaboradas para que você tenha tempo de realizar as atividades durante toda a semana. Portanto, realize uma atividade por dia. Assim poderá manter um bom ritmo de estudos. Você se lembra que usamos o Ler e Escrever nas semanas anteriores para fazer o projeto didático Contos e Encantos? Foi muito legal ler todos aqueles contos com você e te ajudar a aprender algumas técnicas para apoiá-lo na reescrita. Agora que já concluímos o projeto, vamos começar a sequência didática de pontuação. Lembra que eu te falei que não haveria problema de pular algumas páginas do livro, que depois nós voltaríamos nelas? Então, chegou a hora! Não se esqueça que esse material que você está utilizando em casa nessas semanas de afastamento social foi pensado e produzido para utilização na escola, em aula, com interação entre você, os seus colegas e a professora. Portanto, assim como foi feito no projeto didático Contos e Encantos, também fizemos algumas adequações na sequência didática Pontuação para que você possa continuar utilizando o livro em casa com o apoio da família. É muito importante a ajuda de um adulto para conversar sobre a atividade e, quando necessário, te orientarem a alguma ação. Vocês farão isso de forma colaborativa. E não se esqueça, todas as atividades feitas por vocês devem ser datadas e entregues ao seu professor da sala assim que voltarmos a ter aulas presenciais. Se você tiver dúvida, não tem problema, não precisa se preocupar. Anote em seu caderno ou no livro e entre em contato com o professor pelo canal de comunicação disponibilizado pela sua escola. Nos próximos dias daremos início às atividades da sequência didática Pontuação, que começa na página 125. Mas afinal, por que fazer uma sequência didática de pontuação? Os sinais de pontuação servem para auxiliar na compreensão daquilo que se lê. Nessa sequência didática, vocês terão a oportunidade de refletir sobre os recursos de pontuação utilizados pelos autores no conto Chapeuzinho Branco para tornar o texto mais compreensível. Vai ser mais fácil pensar na pontuação a partir do gênero textual conto, pois nós já estudamos nas semanas anteriores. Nessa semana, vamos iniciar a sequência didática começando pelas etapas 1 e 2. Vamos lá! Primeira atividade, atividade 1, conhecendo a sequência didática, página 125. Para começar, você fará a etapa 1, apresentação da sequência didática, atividade 1, conhecendo a sequência didática na página 125. Esta sequência te ajudará a utilizar melhor as pontuações na escrita de seus textos.
Esta sequência toda divide-se em 4 etapas: a apresentação, leitura e análise, transcrição de um trecho e reescrita do final do conto. Nesta semana, como eu te disse, faremos as 2 primeiras etapas. Para essa atividade, vamos começar com algumas perguntas. Você escreveu 2 trechos do conto do Ali Babá e os 40 Ladrões e, para isso, utilizou os sinais de pontuação. Você se lembra quais sinais de pontuação teve que utilizar nesse e em outros textos que você já escreveu? Para que servem esses sinais de pontuação? Por que será que, ao escrevermos um texto, usamos os sinais de pontuação? Responda essas perguntas em seu caderno, de acordo com o que você já conhece sobre pontuação. Eu vou colocar as perguntas na tela novamente e você poderá pausar o vídeo para copiá-las em seu caderno e responder com calma. Segunda atividade, atividade 2A, leitura do conto Chapeuzinho Branco, páginas 125 até 129. Agora você começará a etapa 2, leitura e análise do conto com foco na pontuação. Atividades 2A, leitura em voz alta pelo professor do conto Chapeuzinho Branco, das páginas 125 até a 129. Mas antes que eu comece a ler para você, vamos pensar um pouquinho. Você conhece o conto Chapeuzinho Branco? Que personagem será que aparece nesse conto? Como será que é a Chapeuzinho Branco? E o que será que vai acontecer nessa história? Será que essa Chapeuzinho aqui da história é parecida com a Chapeuzinho Vermelho? O que você acha? Registre essas perguntas e as suas respostas no seu caderno de língua portuguesa. Eu vou colocar as perguntas na tela novamente e você poderá pausar o vídeo para copiá-las e responder com calma. Agora sim, vamos para a leitura do conto. Eu vou realizar a leitura completa, com início na página 125, finalizando na página 129. Chapeuzinho Branco. Era uma vez, numa pequena vila, perto de uma triste floresta, uma menina de olhos e cabelos bem claros. Todos gostavam muito dela e sua avó mais ainda, de modo que decidiu lhe fazer uma capinha com capuz. A roupa era de veludo branco e a menina estava sempre com ela, fosse para brincar ou para limpar a lápide de seu pai que havia morrido recentemente. Por conta de seu capuz, todos na vila começaram a chamá-la de Chapeuzinho Branco. Um dia sua mãe lhe disse: Chapeuzinho, leve esses suspiros para sua avó, que vive lá no meio da floresta. Ela está sempre sozinha, nunca ninguém vai visitá-la, e isso vai fazer com que ela se sinta melhor. Pode deixar, mamãe, vou levar essas coisas para minha solitária vovozinha. Então, a menina colocou os suspiros numa cesta, deu um beijo na mãe e partiu. No caminho, ela cantava assim: pela estrada fora eu vou tão tristinha, não tenho mais pai, sou uma orfanzinha.
Chapeuzinho foi entrando pela floresta até que, de repente, o lobo saiu de trás de uma moita. Bom dia, menina do Chapeuzinho Branco. Bom dia, senhor. O que você está trazendo nessa cesta? Uns suspiros. Para mim? Não, sinto muito. Estou levando essas coisas para minha avó que vive lá no meio da floresta. Então o lobo pensou: ah, como é dura a vida de um lobo solitário. Estou tão sozinho que só para passar o tempo sou capaz de comer todos os suspiros e sobremesas. Então o lobo teve uma ideia e disse: está vendo aquela trilha? Também vai até a casa da sua avó. É um pouco mais comprida, mas tem um monte de crianças brincando por lá. Por que você não segue por ali? Que grande ideia, senhor! Vou fazer isso mesmo. Assim, Chapeuzinho pegou o outro caminho. Só que lá não havia meninas nem meninos. Ela olhou atrás das moitas, em cima das árvores, mas não viu ninguém. Enquanto isso, o lobo foi pelo caminho mais curto até a casa da avó. Quando chegou, bateu na porta. Plec, plec, plec. Quem bate? Perguntou a velhinha lá dentro. Sou eu, a sua netinha, falou o lobo disfarçando a voz. Vim trazer uns suspiros para a senhora. A vovó então levantou-se, calçou suas polainas e abriu a porta. Quando ela viu que era o lobo e não a Chapeuzinho quem estava lá, não se importou. Ela sabia que ia ser devorada, mas vivia tão só e esquecida que achou bom ter alguma companhia, ao menos por um breve instante. E de fato, foi apenas um breve instante, porque o faminto lobo saltou sobre ela e a devorou antes que ela pudesse dizer seja bem-vindo. Depois de dar um pequeno soluço, o lobo disfarçou-se de vovó e deitou na cama para esperar a Chapeuzinho. A menina vinha bem devagar pela mata, colhendo flores, escutando os pássaros, brincando com esquilos, bebendo água das fontes e cantando sua música. Pela estrada fora eu vou tão tristinha, não tenho mais pai, sou uma órfãzinha. Finalmente, quando chegou à casa da vovó, ela bateu na porta. Plec, plec, plec. Quem bate? Perguntou o lobo, imitando a velhinha. Vovó, sou eu, a sua netinha. Entre, minha querida. Eu não vi a hora de você chegar. Chapeuzinho abriu a porta lentamente e foi até a cama da avó. O lobo estava embaixo das cobertas e usando a touca de modo que só se podia ver um pouquinho da sua cara. A menina, percebendo que havia alguma coisa esquisita no ar, perguntou: por que você tem orelhas tão grandes? São para escutar as vozes dos meus amigos. E os olhos tão grandes? São para ver as pessoas. E essas mãos tão grandes? São para abraçar as visitas. E esse nariz tão grande? É para sentir o cheiro dos outros. E essa boca tão grande? Podia ser para conversar, mas vai ser para te comer mesmo. E dizendo isso, o lobo ficou em pé sobre a cama e preparou-se para saltar sobre a menina. Mas antes que fizesse isso, Chapeuzinho Branco ergueu a mão e disse: quero que o senhor saiba que eu não me importo de morrer, porque eu sou uma menina muito triste, pois amava meu pai e ele morreu. O lobo, que era muito emotivo, não esperava ouvir aquilo. Então, sentou-se na cama e começou a chorar. A menina também ficou emocionada e pôs-se a soluçar. Então, o caçador que estava andando por ali escutou aquela barulheira e resolveu dar uma olhada. Quando abriu a porta e viu o lobo e a Chapeuzinho chorando, ele colocou balas em sua espingarda e apontou para o lobo. Mas quando ia atirar, ouviu a porta fazer um nheque. Era a mãe da Chapeuzinho que vinha chegando. Ela e o caçador trocaram um olhar como se conhecessem de algum lugar. Ele abaixou a arma e perguntou: minha senhora, por acaso, nos seus tempos de menina, você não morava numa casinha no alto da colina? Sim, respondeu a mãe de Chapeuzinho. Pois eu era o seu vizinho. Astolfo? Eu
mesmo? Puxa, quanto tempo! Como é que você me reconheceu? Na verdade, eu nunca te esqueci. Confesso que eu era apaixonado por você. Ah, sim, você me deixa encabulada. Mas devo admitir que eu também tinha uma quedinha por você. Pena que os meus pais decidiram sair de lá da colina. Pois é. E o que aconteceu com você? Ah, eu me casei, tive essa bela menina, mas o pai dela morreu, sabe? Quer dizer que você está livre? Oh, quero dizer, viúva? Sim. Os dois estavam no maior bate-papo quando a avó gritou lá de dentro da barriga do lobo: "Me tirem daqui!" O caçador falou para a mãe de Chapeuzinho Branco: "Bem, você se importa se eu tirar a vovó de dentro da barriga do lobo antes que a gente continue a conversar?" Não, não, vá em frente. Aí o caçador apertou a barriga do lobo com força e a vovó saiu de lá num pulo. A desengolida velhinha, quando se viu livre, falou: "Muito obrigada, senhor caçador. O senhor salvou a minha vida. Se bem que a minha vida é tão solitária que eu nem me importei de ter sido engolida." "Sua vida não será mais solitária, minha senhora." "Não?" a vovó perguntou. "Não", respondeu o caçador, "pois eu vou pedir a mão da sua filha em casamento e se ela aceitar, nós vamos morar todos juntos." "Pois eu aceito", disse a mãe de Chapeuzinho. Ao ouvir isso, a menina falou: "Que bom, agora vocês têm um ao outro, vovó tem a companhia, eu tenho um pai, mas e o lobo?" Nesse momento o lobo disse: "Também estou cansado de ser um lobo solitário. Que tal se vocês me adotassem como lobo de estimação?" E assim, todos ficaram felizes para sempre. O caçador e a mãe de Chapeuzinho Branco porque se casaram. A vovó porque passou a ter companhia. O lobo porque deixou de ser solitário. A Chapeuzinho Branco porque aprendeu uma lição: ninguém gosta de ficar sozinho. João Roberto Toreiro e Marcos Aurelius Pimenta. E aí, você acertou nas antecipações que fez com base apenas no título da história? Se não acertou, não tem problema, não precisa reescrever as suas respostas. Esse é só um exercício para a gente pensar o quanto podemos conhecer de uma história só pelo seu nome, somente pelo seu título. Terceira atividade, o livro e os autores. Agora que você já ouviu a história da Chapeuzinho Branco, vamos conversar sobre os autores do conto e sobre o livro ao qual essa história pertence? Pense um pouquinho. Você já ouviu falar dos autores do conto Chapeuzinho Branco? O José Roberto Toreiro e o Marcos Aurelius Pimenta? Você sabia que esse conto compõe um livro com outros textos? Não? Então vamos conhecer um pouco mais sobre tudo isso. Sobre o livro da coleção Fábrica de Fábulas, Chapeuzinho Branco é um dos contos que compõem o livro Chapeuzinhos Coloridos, de José Roberto Toreiro e Marcos Pimenta, com ilustrações de Marília Pirillo. Trata-se de um livro que traz 6 versões do tradicional conto Chapeuzinho Vermelho. Neste livro encontramos as versões com os títulos de Chapeuzinho Azul, Chapeuzinho Cor de Abóbora, Chapeuzinho Verde, Chapeuzinho Branco, Chapeuzinho Lilás e Chapeuzinho Preto. Nesta sequência didática, nós vamos trabalhar com o conto que eu li, Chapeuzinho Branco. Aproveitem! Agora vamos conhecer um pouco sobre os autores. José Roberto Toreiro Fernandes Júnior nasceu no município de Santos, em São Paulo, no dia 9 de outubro de 1963. Toreiro, como é conhecido por muitos, é roteirista, colunista de esportes, escritor e cineasta. Iniciou sua carreira como cronista no Jornal da Tarde. Trabalhou como roteirista em vários longas-metragens. Toreiro foi roteirista também do quadro Retrato Falado do Fantástico na Rede Globo. Marcos Aurelius Pimenta nasceu na cidade de São Paulo em 1962, no bairro do Brás.
Roteirista e jornalista, escreveu documentários de várias peças de teatro. Fez parte da equipe de roteiristas do quadro Retrato Falado do Fantástico. Teve a oportunidade de trabalhar em programas e séries de televisão. Tem diversos livros publicados em parceria com José Roberto Toreiro e 2 peças de teatro escritas. É formado em jornalismo pela Universidade Metodista. Caso tenha essa possibilidade, pesquise mais informações sobre o livro e sobre os autores. O YouTube traz algumas dessas histórias contadas. Que tal explorar essas possibilidades? Não se esqueça, peça para um adulto te acompanhar nessa busca e anote as informações que encontrar em seu caderno. Quarta atividade, análise de trecho do conto Chapeuzinho Branco, parte 1. Agora você continuará a etapa 2, leitura e análise do conto com foco na pontuação. Atividades 2B, análise coletiva do trecho do conto Chapeuzinho Branco nas páginas 129 e 130. Para realizar essa etapa, você terá que ler novamente o trecho da atividade 2B, que está nas páginas 129 e 130 do seu livro. Dê uma pausa no vídeo, leia ou peça para que algum adulto leia para você e depois retome a videoaula para continuarmos. Muito bem, agora você já leu. Responda em seu caderno. Quais são os sinais de pontuação utilizados neste trecho? O que indica onde a frase começa e onde a frase termina? Preste atenção, o uso do ponto final indica a finalização da frase e a letra maiúscula assinala o início da frase. Quando a letra maiúscula é utilizada com essa finalidade, ela faz parte do sistema de pontuação. Agora, vamos analisar alguns pedacinhos desses trechos que você já leu. Para cada trecho que eu ler, você terá algumas perguntas para responder no seu caderno. Veja bem, as perguntas não estão escritas aqui no seu livro. Portanto, eu vou colocar a pergunta na tela e você poderá pausar o vídeo, copiar as perguntas no seu caderno, responder com calma e depois retomar o vídeo. Tudo bem? Então vamos ao trecho. Primeiro trecho para análise. Um dia sua mãe lhe disse: Chapeuzinho, leve esses suspiros para sua avó, que vive lá no meio da floresta. Ela está sempre sozinha, nunca ninguém vai visitá-la e isso vai fazer com que ela se sinta muito melhor. Pode deixar, mamãe. Vou levar essas coisas para minha solitária vovozinha. Então, a menina colocou os suspiros numa cesta, deu um beijo na mãe e partiu. Agora responda em seu caderno, lembrando do nosso combinado. Eu vou deixar as perguntas na tela. Você pode dar uma pausa, copiá-las no seu caderno, responder com calma e depois retornar para o vídeo. Número 1. Para que servem os 2 pontos na frase um dia sua mãe lhe disse? Número 2. Por que foi utilizado o travessão em 2 frases? Quem está falando em cada uma das frases? Preste atenção! Os 2 pontos estão utilizados como recurso para indicar ou introduzir a voz da personagem, nesse caso, a fala da mãe do Chapeuzinho. O travessão é um dos recursos utilizados para indicar a fala da personagem. Também podem ser utilizadas as aspas. Neste caso, o primeiro travessão indica a fala da mãe e o segundo da Chapeuzinho. Segundo trecho para análise. No caminho, ela cantava assim: pela estrada fora eu vou tão tristinha, não tenho mais pai, sou uma orfãzinha. Agora responda no seu caderno. Lembre-se do nosso combinado.
Por que foram utilizados os dois pontos? Por que foram utilizadas as aspas? Por que esse trecho se apresenta organizado dessa forma? Preste atenção. As aspas foram usadas para mostrar o que a Chapeuzinho está cantando. Ela não está falando, mas está cantando. E se esse trecho está disposto assim, é porque ele se trata de um texto de outro gênero, diferente do conto. É uma canção composta com frases mais curtas. Quinta atividade: análise de trecho do conto Chapeuzinho Branco, parte 2. Por fim, você dará continuidade à etapa 2, leitura e análise do conto com foco na pontuação, e concluirá a atividade 2B, análise coletiva de trecho do conto Chapeuzinho Branco, nas páginas 129 e 130. Para continuar a análise iniciada na atividade anterior, eu vou continuar lendo os pedacinhos do texto que estão no trecho que você acabou de ler e que você terá que responder algumas perguntas. E não se esqueça do nosso combinado. Essas perguntas não estão no seu livro. Sempre depois que eu fizer a leitura do trecho e iniciar as perguntas, você pode pausar o vídeo para copiar no seu caderno. Terceiro trecho para análise. Bom dia, menina do Chapeuzinho Branco. Bom dia, senhor. O que você está trazendo nessa cesta? Uns suspiros. Para mim? Não, sinto muito. Estou levando essas coisas para a minha avó, que vive lá no meio da floresta. Agora responda em seu caderno. Número 1. Onde aparece o uso da letra maiúscula? Número 2. E que pontuação aparece no final da terceira e da quinta frase? Para que serve esse sinal? Número 3. Por que o autor utilizou o travessão em todas as frases? Preste atenção, o ponto de interrogação é colocado no final da frase que tem a intenção de fazer uma pergunta, um questionamento. O ponto de interrogação também pode ser um recurso expressivo. Quarto trecho para análise. Então o lobo pensou: ah, como é dura a vida de um lobo solitário. Estou tão sozinho que só para passar o tempo sou capaz de comer os suspiros e todos os doces de sobremesa. Agora responda em seu caderno. Por que foram utilizadas as reticências? Qual o sentido que dão ao texto? Qual a finalidade desses dois pontos nesse trecho? Por que uma parte desse trecho está entre aspas? O que as aspas indicam neste caso? Preste atenção, as reticências são utilizadas para omitir algo ou para indicar uma ideia não concluída. Nesse caso, essa pontuação permite que o leitor entenda melhor e até mesmo imagine o nível de solidão do lobo. As aspas, nesse caso, estão indicando o pensamento do lobo e não uma fala. E com essa atividade encerramos a semana. Lembre-se, se tiver alguma dúvida, peça para um adulto entrar em contato com o professor de plantão pelos canais de comunicação disponibilizados pela sua escola ou ainda pelo e-mail parafazerencasa@se-pmmc.com.br. Tire fotos das suas atividades e poste nas redes sociais utilizando a hashtag #SouAlunoDeMogi. Nós gostaríamos muito de acompanhar a realização das suas atividades. Mas, se caso perderem alguma aula ou esqueceram de assistir de alguma semana, não se preocupe, porque elas continuarão disponíveis na página do Facebook ou pelo canal do YouTube da Secretaria de Educação de Mogi das Cruzes. Dessa forma, você pode assistir as videoaulas quantas vezes quiser e achar necessário. Muito obrigada e até a próxima! Pratique seus conhecimentos de língua portuguesa e matemática no site dos simulados.
Acesse www.simulados.se-pmmc.com.br e entre com o seu RA e a data de nascimento. Aproveite também para aprender inglês junto comigo. Acesse www.migo.se-pmmc.com.br e comece a jogar. Você também acessa com o seu RA e a data de nascimento.